Sani Cariveniti, esse vídeo aqui é sobre os 150 anos da imigração italiana, né? Olha só que esplêndido. É claro, óbvio, existe sim o esplendor, porém eu vejo que as comemorações são sempre atreladas ao que de fato não deveria ser comemorado por lógica, por obviedade. E se esquece aquilo que realmente deveria ser comemorado. Fica no vídeo até o final, a gente vai falar a respeito disso aqui. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário e ativar o sino das notificações, porque sem isso você não recebe nada. Aproveita, entra no grupo de WhatsApp, aqui embaixo tem as descrições, tem várias outras coisas, você pode abrir ali e dá uma olhada no que eu deixo aqui para vocês também. Não é o problema de jeito algum, de nenhuma maneira, não existe nenhum problema na comemoração dos 150 anos da nossa imigração. Existem aqueles que fazem críticas, aqueles que são talvez um pouco mais enfáticos nessa questão, fazem críticas de chamá-la de imigração italiana. E veja bem, vou citar um exemplo, né? Nós tivemos um grupo, eu sou natural de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, tivemos o primeiro grupo que surgiu ali, que veio para Bento Gonçalves e fundou Bento Gonçalves, foi o grupo daquelas pessoas da região do Trento ou sul do Tirol. Portanto, naquele momento que eles chegaram, aqui eles tinham passaporte austríaco, eles se consideravam austríacos, aliás, e muitos deles até hoje se consideram austríacos e não italianos, né, de pátria austríaca. Pois bem, em diversos livros historiográficos, há muita literatura falando sobre isso do início da imigração, que os demais, né, vindos após a unificação da Itália, após aqueles que vieram do Trento ou sul do Tirol, né? Os vênetos, lombardos e assim por diante, quando chegam nessas terras, existe uma certa confusão, uma certa briga, porque aqueles, né, que eram considerados, que se consideravam austríacos, que são os trentinos ou sul Tirol, eles não queriam se agregar com os demais e assim por diante. Existia uma briga entre esses dois grupos, que depois, é claro, por conta da convivência, das dificuldades, né, para superar as coisas, isso foi sendo dissolvido de um modo um pouco natural. Essas e outras coisas nunca são reveladas, assim mesmo como nunca é revelado que a maior parte dos nossos imigrantes que vieram para cá, que eram do Vêneto, da região do Vêneto, eles, na verdade, nem se consideravam ainda italianos, porque a Itália havia sido unificada há recém 9 anos, né? 9 anos da partida dessas pessoas. Antes disso, eles tinham ainda a memória muito fresca da Sereníssima República de Veneza, que era o estado original deles, que era a nação original deles, apesar de, claramente, ter sido dissolvida há alguns anos atrás, primeiro por Napoleão, depois foi cedida à Áustria, depois Napoleão III toma de volta e dá para o Reino da Itália. Porém, existe esse problema, e aí uma coisa que as pessoas também não sabem o que estão comemorando, elas comemoram um orgulho italiano, né? O orgulho de pertencer à pátria italiana, o orgulho de ser italiano, e quando a gente volta um pouco para trás, a gente vê que isso não existia, que não era isso. Na verdade, é muito mais digno se você se aproximar da história dos seus antepassados, vendo-os por uma perspectiva anterior à unificação da Itália, e aquilo que eles entendiam como povo, aquilo que eles entendiam como realmente objeto de orgulho deles, objeto de identidade deles, do que isso que a mídia vende para vocês, né? Porque é uma imagem muito distorcida, e não só a mídia, por exemplo, as associações italianas, por óbvio, vão vender isso para vocês, né? E vários outros grupos ligados a essa dita cultura italiana, macrocultura italiana. O problema não é a comemoração, como eu falei para vocês, mas sim a comemoração feita do modo errado. Não há de se comemorar, pelo menos não é lícito nesse entendimento, comemorar o orgulho de pertencer a uma pátria italiana, porque de fato não pertencemos a uma pátria italiana. Mas, Fernando, eu reconheci a minha cidadania, tudo bem, mas eu estou dizendo que em nível identitário, histórico, isso não se concretiza, tá bom? Então, você tem ali uma pátria italiana que quis, de certo modo, por meios políticos,
se livrar dessas pessoas. E aí eu te convido para assistir, tem uma playlist aqui no canal que se chama Unificação da Itália, a playlist que tem vários vídeos falando a respeito disso, contando a história com mais detalhes do que eu vou falar aqui. Porém, resumindo, de um jeito muito resumido, você tinha o nascimento de um Estado italiano que não existia até então, existiam outros diversos países dentro da Península Itálica. A península é uma península só e existiam vários estados ali dentro que funcionavam como nações, e a partir desse momento há um projeto liberal para se constituir uma nação italiana, enfim, né? Com seus grupos de interesse, todos ligados de certa forma a um próprio objetivo, e a Itália nasce primeiro com esse simbolismo do Reino da Itália, mas reino nunca foi, né? Pelo menos nesse início aqui da unificação. Nasce assim para, né, contentar também os monarquistas, que logo caem, né? E a Itália vira aquele projeto liberal que realmente era para ter sido e foi desde o seu início, do seu engendramento. E esse projeto liberal, ele não queria a lógica do Ocidente Antigo. Qual era a lógica do Ocidente Antigo? Aquela lógica principalmente ligada muito à Igreja. E aqui nós tínhamos ali um problema, porque os liberais enxergavam que a Igreja tinha sua força nos camponeses. E talvez, não sei se eu deva lhe lembrar, mas os nossos, a grande maioria deles, eram camponeses. Eles vieram da roça, né? Vieram da roça e voltaram para a roça, pelo menos aqui no sul do Brasil. E essas pessoas eram, de fato, as pessoas que seguravam a tradição da Igreja e se seguravam e se mantinham a tradição da Igreja, a tradição ortodoxa, não da Igreja ortodoxa, mas o ortodoxismo católico, né? Se de certa forma essas pessoas faziam com que isso se fosse ainda muito forte, então essas pessoas seriam um problema, porque a Igreja para o projeto liberal era um problema. É um projeto liberal que queria, óbvio, né, por óbvio, deixar o Estado laico para que todo o poder que a Igreja tivesse passasse para o Estado, que a Igreja não tivesse mais nenhum poder e passasse para o Estado. A partir desse momento aqui, então, se a Igreja é um inimigo, aqueles que apoiam a Igreja e que, por consequência, apoiam o Papa também se tornam grandes inimigos do Estado, do novo Estado italiano, do novo mesmo, não que existisse um Estado italiano antigo, estou falando do criado Estado italiano. Os estados antigos era aquilo que eu falei para vocês, o nosso, no caso de Vênetos, era a República de Veneza. Pesquisa aí, caso você seja novo no canal. A partir desse momento, óbvio, houve um inquérito, aliás, no início do século passado, depois, né, se não me engano foi nos anos 50, isso o Yanni fala direito no livro dele, um inquérito agrário, porque a oposição do governo naquela altura, nos anos 50, óbvio, agindo como oposição, queria saber por que, né, o governo fez todas aquelas coisas, porque o governo estava ainda estimulando a imigração daquelas pessoas para fora da Itália, e a partir daquele inquérito ali que gerou não sei quantas e quantas páginas, se esclareceu e ficou, né, muito evidente que aquilo era um projeto político. Um projeto político, primeiro, para se instalar de modo perfeito o Estado italiano liberal, né? Então, eles fazem a expatriação dessas pessoas com essa intenção, né, a intenção mais profunda. Claro, aí depois disfarçada de muitas coisas. Hoje vocês vão ver muito relativismo, né? Nós estamos vivendo no século do relativismo. Hoje, não, mas é que era isso, era aquilo, mas tinha fome. Ok, mas quem ocasionou tudo isso? A gente nunca fala sobre essas coisas. Pois bem, a partir desse momento você
como um camponês naquela época já tinha um lado e já tinha um lado inimigo também. Eu já mencionei isso num outro vídeo, mas eu vou mencionar de novo. Foi uma cena típica, uma cena muito simbólica que aconteceu em Verona, apesar de toda a precaução da polícia, dos manifestos e as ocorrências que estavam acontecendo naquele burburinho da unificação. Eles não conseguiram conter uma grande manifestação em uma das praças de Verona. Nós temos esse registro porque foi registrado pela polícia, evidente, onde as pessoas ficaram lá o dia inteiro e tal, gritando abaixo a Itália, né? E viva o Papa, por exemplo. Então, são esses quebra-cabeças aqui que a gente vai vendo qual era o sentimento real da época, né? E então fica muito claro que o Estado italiano, a partir desse momento, era um Estado liberal e, portanto, se o camponês era católico e obediente à igreja e queria que a igreja continuasse no poder, você tem ali, né, inimigos muito claros, né? Você tem o Estado e o povo e a igreja. E a partir disso, você começa a entender por que essas pessoas vieram para cá e por que a igreja tanto ajudou essas pessoas, por que a igreja veio junto para cá. Nós temos na própria literatura também, né, muitos padres que morreram aqui, que vieram junto, que passaram fome. Então você começa a ter um certo entendimento a respeito disso, do que essa coisa é tão superficial. Mas, de novo, assiste lá aqueles vídeos. Eu não estou falando nem a metade do que eu expliquei lá. Pois bem, já vamos nos encaminhar aqui para o final. Eu digo assim, não é o problema a gente comemorar, né, os 150 anos, o problema é a gente comemorar errado as coisas, com o objetivo errado, com esse relativismo. Não se comemora o orgulho de ser italiano, porque nós somos vênetos, no nosso caso, né? Então, existem os outros também. Os outros precisam manter a sua própria cultura, evidentemente, não me oponho a isso. Porém, nós somos vênetos, o nosso simbolismo maior, a nossa república era a República de Veneza, certo? E nós temos que comemorar a epopeia dos nossos imigrantes e não atrelar essa imigração de um jeito muito positivo, como se fosse a Itália, o Estado italiano liberal fosse Roma. Não tem nada a ver, né? Se fosse Roma antiga, o Império Romano designou os colonos para irem, né, como soldados, colonizar outras terras. Pessoal, isso aqui está muito distante, tá? Uma coisa da outra. O governo liberal da Itália e o Império Romano são coisas muito distantes uma das outras e os objetivos não têm nada, mas nada a ver, tá bom? Então, foram coisas muito distantes, foram atos extremamente políticos e antagônicos que trouxeram essas pessoas para cá. Você não deve ficar comemorando o seu orgulho de ser italiano, e nem eu vejo postagens que me dão vergonha alheia, né? Pessoas daqui comentando em italiano, né? Ai, porque preservar, não sei o que trouxeram para nós, e comentando tudo em italiano, quando a gente sabe que os nossos chegaram aqui e falavam vêneto, e ainda hoje nós temos resquícios aí da língua vêneta. Então, não comemore essas coisas superficiais, essas coisas que, na verdade, são outros que estão impondo para você comemorar, mas sim comemore, de fato, o sentimento, aquilo que o seu antepassado pertencia, que era essa identidade vêneta, tá bom? Da República de Veneza, de toda a nossa história que começa desde muitos e muitos séculos atrás. Muito bem, se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, não esquece também de comentar, deixa o seu comentário, né? Eu vou fazer uma pergunta, né? Uma pergunta muito básica que eu acho que muitas pessoas estão falando. Como é que está sendo aí, né, essa repercussão dos 150 anos? O que eles estão falando? Existe alguma coisa aproveitável ou é só bobagem que eles estão transmitindo aí? Então, me deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.